federal Vander Loubet, do PT, pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026. Bom dia. Bom dia, Renata. Deputada, o senhor como o presidente estadual do PT também aqui em Mato Grosso do Sul, a gente vai conversar um pouquinho sobre política partidária, sobre o que vai acontecer nas eleições deste ano. E aí, assim, eu queria saber, começar, como que andam as tratativas para as eleições de 2026? O PT tem candidato ao Senado, tem pré-candidato ao Senado, pré-candidato ao governo. Como que está isso? Como que já está nesse janeiro? Como que a gente já pode desenhar isso? Então, virou o ano, desejar a todos um feliz 2026. Agora começam as articulações para as eleições deste ano. Essa eleição é nacional. Evidentemente que a gente vai votar de presidente para presidente da República, como a renovação de 2/3 do Senado, mais a Câmara de Deputados, e aí a eleição aqui no Estado para governador e para deputados estaduais. O que nós estamos trabalhando, Renata? Eu assumi o partido, estou muito motivado, a gente está inovando aqui nesse novo momento que o PT atravessa a nível nacional. Nacionalmente, o nosso candidato, o presidente Lula, vai para a reeleição. Eu tenho um entendimento que o país continua dividido, mas sou daqueles que acham que é muito difícil você derrotar quem está no governo. Historicamente, com exceção do Bolsonaro, todos se reelegeram. O Fernando Henrique se reelegeu, o Lula se reelegeu, a Dilma se reelegeu. Aqui no Estado não foi diferente. Eu acho que a oposição ela tem uma chance muito maior quando você está, depois dos 8 anos, que você vai dar um apoio a uma outra candidatura, Então, nesse sentido, eu acho que o Lula chega muito forte este ano, a nível nacional, e eu aposto muito nisso para alavancar as nossas candidaturas aqui no Estado. Por que eu digo isso? E aí a gente foi buscar o Fábio. Acho que o Fábio é uma novidade na política e principalmente para o PT. Ele está conhecendo o chão do PT e o PT está se apaixonando por ele. Eu falo que estou sentindo o cheiro de 98, quando nem o Lula acreditava naquela eleição do Zeca, e a gente acabou ganhando com o Zeca contra o Pedro. O Fábio é uma candidatura que vem de um partido do centro, ele era do PSD, e nós estamos agora fazendo as visitas, vou começar agora a colocar o Fábio no estado todo. Até aqui ele trabalha muito nas mídias sociais e é o nosso candidato a governador numa frente ampla que nós estamos buscando, trabalhando as contradições também de quem estão no governo, porque eu acho que ali tem muitas, assim, com essa filiação do Reinaldo indo para o PL, na questão do contar, que era uma oposição ao Ride e ao Reinaldo, seu segundo nome para o Senado, Isso abre para nós uma lacuna para a gente ampliar essa nossa aliança. Hoje nós temos o PT, muito provável o PDT, que está com o Marquinhos Tradi, está lá, o PSB, que vai estar indicando o vice do Lula, que deve ser o Alckmin, e também organizando essa campanha tem 2 candidaturas que estão soltas, a da Soraya e a do Nelsinho. Que a gente tem que saber trabalhar essas 2 lideranças no sentido de a gente tentar ampliar o nosso palanque aqui no Estado, nessa frente ampla e democrática. Claro que o Nelsinho tem uma certa dificuldade, embora é irmão do Fábio, mas ele tem tido um comportamento e um alinhamento com essa pauta da direita. Mas eu sou daqueles que consideram o Nelsinho um democrata, é possível e tem uma janela aberta, e vai depender dele fazer as autocríticas que precisa fazer, e algumas votações que ele fez, se ele quiser estar conosco. E acredito também, a Soraya já é o contrário, O Nelsinho apoiou a Dilma aqui lá atrás, e a Soraya foi eleita pelo bolsonarismo aqui. E aí ela hoje tem ajudado o governo, esse espaço está aberto para ela também, para vir para um partido. O senhor já conversou com ela, então, a respeito? Estamos conversando, E, por um outro lado, a Simone. Acho que a Simone cada vez mais consolida a ida dela para São Paulo. A Simone, Mato Grosso do Sul, ficou pequeno para ela, pelo papel que ela vem cumprindo. Desde a coragem política dela, quando ela, no segundo turno, declarou rapidamente apoio ao Lula. O Lula, evidentemente, ela foi para um ministério importante do planejamento, o presidente Lula gosta dela.
E ela hoje está sendo muito, aparece bem nas pesquisas em São Paulo, tanto para o Senado como para o governo. E ela falou para nós que ela está aguardando uma conversa com o Lula para tomar a decisão dela. Eu acho que é muito provável que ela vá para São Paulo cumprir um papel para nós lá, né? E isso sobra esse vácuo aí para as candidaturas do Senado. Eu sou candidato a senador. O senhor tem quantos mandatos de deputado federal? Tenho 6 mandatos de deputado. E aí o senhor decidiu este ano, nas eleições deste ano, sair candidato ao Senado por qual motivo? É uma candidatura majoritária, você não decide sozinho, né? Pelo meu histórico, pela minha liderança, pelos 6 mandatos como deputado federal, né? O partido precisa, para dar também esse equilíbrio com o Fábio, que é uma pessoa nova que está chegando no partido. A minha experiência, eu também acho que já cumpri 6 mandatos, eu acho que é 2/3 do Senado. Eu aposto e acredito, eu tenho um perfil que eu acredito muito que para estas eleições vai ser muito importante, de uma pessoa que tem trânsito para fora do PT, porque como você está renovando, cada cidadão vai votar 2 vezes, você tem que ter o primeiro voto, mas também você tem que ter capacidade de buscar o segundo voto naqueles que já têm na sua primeira opção. E eu, como acredito muito que o Lula, num cenário do Lula muito forte, vai chegar a setembro, outubro as eleições, no final de setembro, se o Lula chegar e a conjuntura tiver, tanto as pesquisas apontando como no imaginário das pessoas, o Lula vai se reeleger. Eu não tenho dúvida que isso beneficia muito uma candidatura do meu perfil para o segundo voto, que é o quê? Os prefeitos sabem que eu trato de forma muito republicana e respeito, até porque todos eles, independente de partido, foram eleitos de forma democrática, por eleições diretas. Eu sempre o atendi, sempre recebi, sempre botei investimentos do governo federal nesses municípios, e eu acredito que os prefeitos vão, não tenho a pretensão que vão subir no meu palanque, mas liberar os secretários, os vereadores da sua base, que já têm um primeiro voto, para agregar em torno, esse segundo voto em torno do meu nome, né? E eu acredito também que para o Senado nós vamos ter 5, 6 candidaturas. E quanto mais candidato, eu acho que o PT e o PL são 2 partidos que têm um voto, o primeiro voto consolidado. Nós temos aqui em torno de 400 mil votos, que eu acho que são votos petistas, né? Que você atrai no primeiro voto, e você tem que ter mais uns 200 no segundo voto, que com 600 mil votos eu acredito que se elege senador. E está bem, este ano eu vejo que está bem concorrido o Senado. Nós temos nomes, por exemplo, do ex-governador Reinaldo Zambuja, Capitão Contar, que foi candidato em 2022 para governo, Soraya, Nelsinho, talvez Simone, mas... É verdade, né? O próprio presidente da Assembleia, o Gerson Claro, né? Ali tem uma outra que eu acho que também aqui, muito difícil, Renata, o Polon e o Catan fazer um alinhamento no primeiro turno com o Rídio, mesmo eles representando o mesmo setor mais da direita, mas há ali uma oposição ferrenha deles dois esse período todo, desde a época do governo do Reinaldo. Política tudo é possível, mas eu acredito que eles vão ser obrigados a constituir um grupo e ter uma candidatura, ou o Catan ou o Polon como candidato a governador e um outro senador, exatamente para poder representar aquele projeto que tantos um defende na Câmara, aqui na Assembleia Legislativa, e o outro lá na Câmara Federal, né? Eu acho muito difícil esses dois se alinharem a esse time, apoiarem o Rídio e o Reinaldo no primeiro turno. E aí eu acho que com 3 candidaturas a gente começa a sonhar uma possibilidade real das eleições aqui serem de 2 turnos. Né? Nós apostamos muito nisso, e eu particularmente acho que o Fábio, né, ele vai pegar esse vácuo aí, que as 2 últimas eleições a gente teve foi candidaturas de companheiros valorosos naquele momento, para marcar posição, para defender o nosso projeto, que foi a Gisele nessa última e o Amadulce, né,
na de 8 anos atrás. Agora é um outro cenário, agora nós estamos no governo federal, o presidente da República é do nosso partido, né? Está colocado numa posição muito boa de disputa este ano, tanto na avaliação, as pesquisas apontando isso, e acho que o Fábio encarna esse voto todo. O Lula teve aqui, no primeiro turno, na eleição passada, 39,5% e fez 41% no segundo turno. Então eu acho que o Fábio tem esse potencial aí para a gente trabalhar no primeiro turno de 30% a 40%. E acredito que se tiver uma terceira via, também um terceiro candidato, há uma possibilidade de a gente real da gente voltar a ter segundo turno, nós termos segundo turno de novo aqui no Estado. E o Estado tem um histórico de segundo turno, né? Aquela vez o Nelsinho com o Zeca com a Marisa Serrano, depois o Reinaldo, o Delcídio com o Reinaldo, e essa última, o Riedel com o Contar, né? Então eu acho que a gente volta a disputar no cenário que está colocado uma possibilidade muito grande, se tiver 3 candidaturas, a gente disputar o segundo turno. E se for se juntarem todo mundo, eu não tenho dúvida que o Fábio parte de 40%, porque o Brasil está dividido, então vai ter 44%, 45%, e num cenário mano a mano, qualquer erro, ela pode ser a derrota do candidato que está na frente. Exatamente. Né? Eu acredito muito nisso. E o ex-deputado federal Fábio Tradi, ele cresce muito nas redes sociais. Vocês estão apostando também nisso, porque ele fala com todo tipo de público e ele tem muito mais seguidores que outros aí que tem partido, né? Verdade, mas não é só isso. O que nós vamos fazer agora, né? Nós criamos o GTE. Nesse GTE tem o coordenador geral, que é o Vladimir, vai ter um coordenador do programa de governo, que vai ser a ex-ministra Cida Gonçalves, e vai ter os outros que vão ser na organização, mobilização e comunicação. Nós, depois do Carnaval, queremos colocar o Fábio numa van, nós vamos juntos, para visitar os 79 municípios, ali com uma Starlink, com um grupo de jornalistas, e não é aquela coisa que todo mundo faz, ir lá, fazer aquela reunião na Câmara de Vereadores. Nós vamos levantar, fazer um diagnóstico desse estado. Nós vamos visitar os ribeirinhos, nós vamos visitar as universidades, nós não vamos lá para falar mal nem bem dos prefeitos. Se o prefeito quiser nos receber, vai nos receber, né? Nós vamos fazer levantar qual que é o perfil econômico daquele município, para a partir daí a gente ter um diagnóstico e fazer um programa de governo, né? Usando as universidades, usando também assim com a juventude, fazer rodada de tereré. Nós queremos estar fazendo um programa aproveitando muito, né, a opinião da sociedade organizada, de periferia, na questão da cultura, na questão do esporte, os pontos turísticos do município, o que o Estado pode ajudar no desenvolvimento, que a gente tem um potencial enorme. Então nós vamos fazer, depois do Carnaval até maio, esse diagnóstico, visitando os 79 municípios, e evidentemente também nós vamos ter um conteúdo de material que a gente vai também estar utilizando e dialogando nas mídias sociais, fazendo as nossas mídias sociais. Explica pra gente o que é GTE. É o Grupo de Trabalho Eleitoral, né? Que é um órgão auxiliar da executiva do partido, né? É indicado pelo partido e depois incorpora algumas pessoas que o candidato gostaria que estivesse ou que esteja nesse grupo de trabalho que vai coordenar a campanha lá na frente. Entendi. O senhor esteve reunido também com a ex-ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, e fez um convite a ela. Qual foi esse convite? Como que ela vai participar das eleições? Ela vai fazer o diagnóstico primeiro, levantar tudo que já se tem, né? A partir daí nós vamos fazer um boneco de como que nós vamos organizar o nosso programa de governo para inserir a sociedade civil no debate desse programa de governo, né? Então ela vai fazer já o diagnóstico, como que está a saúde do Estado, como que está a questão da cultura no Estado, de todas essas pautas, né, das políticas públicas para os quilombolas, indígenas, agricultores familiares, como é que está as políticas para as mulheres, e a partir daí nós vamos levantando nessas viagens, né, e debatendo, trazendo as universidades,
cidade, trazendo essas pessoas técnicas para ajudar a construir esse programa de governo. Entendi. Deputado, como que está a construção de candidatura de chapa para deputado estadual aqui? Nós temos 3 deputados estaduais, o ex-governador Zeca do PT, Pedro Kemp e Gleice Jane. A vereadora Luísa Ribeiro já tinha se demonstrado que gostaria de disputar para estadual, mas também o nome dela tem sido ventilado para federal. Como que está essa construção? Primeiro, eu acho que só a gente ter a reeleição do Lula num cenário e nas pesquisas muito bem posicionado, e a candidatura do Fábio aqui, ela motiva muitas pessoas novas a gente está trazendo para o PT. Nós precisamos arrumar e para o PT e para a federação. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dialogando primeiro com o PCdoB e com o PV, que é a nossa federação. Tem muitos quadros que não querem vir para o PT, que nós estamos querendo e estamos dialogando de uma forma muito transparente com o presidente do PV, né, o Bluma, aqui da gente fortalecer também esses partidos, para que a gente possa ter uma chapa, e aí nós estamos regionalizando o estado, pegando também nas cidades polo, ter uma candidatura, já dialogando com essa pessoa, sabendo que ela vai fazer a campanha ali para se projetar também, para ajudar o projeto, mas também para lá na frente ela ser a nossa candidata a prefeita, ou candidato a prefeito, ou vice-prefeito, né? Então eu tenho uma experiência enorme com relação a isso, que eu fiz muito tempo na minha vida, foi coordenar essas campanhas antes de eu ser deputado. Então, a gente está mapeando por região do estado, porque isso ajuda muito. Quando você tem uma candidatura que puxa esses novos quadros, essas novas lideranças, elas acabam tendo uma votação super expressiva na região. Né? A Miranda, nós estamos tentando discutir uma candidatura lá em Miranda. Eu vim ontem da região norte, nós devemos ter uma candidatura ou em Coxinho ou em São Gabriel, né? Para alavancar a candidatura do Fábio, a minha candidatura para o Senado, para a gente fazer essa campanha, também fazer a defesa do nosso programa de governo, né? E nós queremos, e eu acredito muito, que a gente faz no mínimo 5 deputados na federação. Estaduais, e a gente manter os 2 federais, né? Que com a minha saída da chapa de federal, nós estamos aí buscando, e aí nós estamos discutindo, porque você tem que ter no mínimo 30% de mulheres, aqui para a chapa de federal, ou na federação ou no partido é no máximo 9 candidaturas, né? Dessas 9 tem que ter no mínimo 3 mulheres, e a gente tem a Luísa, tem a vereadora nossa de Três Lagoas, tem a Camila, estamos discutindo com a presidente da FETEMES aqui, que é uma mulher também para ser estadual ou federal, e temos o Carlos lá em Ponta Porã, que é da Universidade de Medicina, que foi candidato no PDT, veio para o PT, né? Nós temos em Dourados o Ixi, e temos a Camila. Então eu acho que a gente tem um potencial enorme para manter as 2 vagas, no mínimo, né? De federal, e ampliar a chapa de estadual. E 2 de 8 significa aqui no estado 25%. Hoje o estado do Mato Grosso do Sul tem eu e a Camila. Se você pegar proporcionalmente, nós somos um dos estados, nós temos 25% da bancada. Se cada estado fizer o que nós já fizemos aqui, isso o PT teria 160 candidatos, mais 140 candidatos, mais 140 deputados mais ou menos. Entendi. A Gisele é de Três Lagoas, né? A Gisele é de Corumbá. Corumbá. E aí, ela vem? Ela também, nós estamos discutindo com ela a possibilidade dela ser estadual, né, ser nossa candidata estadual. Né, ela, a Neide do Sindicato dos Bancários. Então tem muita gente motivada, e o Fábio motiva muito, sabe? Que é uma candidatura, me faz lembrar muito 96. 96, quando o Zeca, só para você ter uma ideia, o Zeca começou com 1%, ele e o Benhur. Né? E aí chegou em primeiro. Nós fizemos 5 vereadores, ninguém conhecia naquela época o Ojeda, era o presidente do sindicato dos telefônicos, o Valcir era um líder comunitário lá da Copa Vila 2, do Tarumã. O próprio Cabalmi, foi a primeira eleição do Cabalmi, o Cabalmi era presidente de uma associação de cabos e soldados. Então,
a candidatura majoritária, ela proporciona, quando a majoritária, ela ajuda a puxar a chapa de vereadores quando essa candidatura majoritária, ela começa a crescer e chega num patamar. Aqui, se o Fábio chegar no primeiro turno nos 30%, 35%, eu não tenho dúvida que nós vamos ter muitos votos de legenda e isso também, muitos votos nessas novas lideranças, nessas novas candidaturas, né, que vão estar sendo apresentadas para o povo, para a população do nosso estado. Todo mundo, assim, o mercado falava que nós ia fechar o ano com o dólar em R$7, fechou em 4,36. Que o PIB do Brasil não ia crescer por causa dos juros. O Brasil está fechando o PIB do ano passado em torno de 2% a 3%. Nós com uma reserva de 300 bilhões, não é qualquer gripezinha lá fora que acaba impactando aqui, né? Nós temos o desemprego lá embaixo, quase em pleno emprego. A inflação foi abaixo daquilo que era de 4,32, que era a meta. Isso tudo vai nos dar, o desemprego lá embaixo, vai nos dar um cenário, na minha opinião, esse ano, para começar a baixar os juros. Se baixar os juros, pleno emprego, esse setor, com essa medida de a partir de janeiro, as pessoas vão sentir no bolso, com a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Nós vamos entrar forte no fim da escala 6x1, né? Então, vai ter aí esse programa de habitação, de reformas das casas, as pessoas vão poder pegar até R$100.000 para reformar, fazer mais um quarto. Nós temos ainda 5 milhões de habitações que não têm banheiros, né? E as políticas públicas chegando lá na ponta. Então vai ser um ano de colheita. Eu acho que isso vai fortalecer muito politicamente o Lula. E do outro lado, o que eu vejo? Eu acho que a direita, ela não vai conseguir unificar em torno de uma candidatura só. E eles estão numa dúvida. Para ter uma candidatura só, teria que ser o governador de São Paulo, Tarcísio. Como o Flávio colocou a candidatura dele, e queira ou não, nesses 2 meses ele cresceu, se você pegar qualquer pesquisa, o Fábio tem 26, o Tarcísio tem 10, e o Tarcísio o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, eles têm que tomar uma decisão de renunciar ao mandato em abril. O Tarcísio está naquela interrogação, renuncio para disputar a presidência ou é melhor eu ser candidato à reeleição, que ele pode ser candidato à reeleição, mais 4 anos. Vou enfrentar o Lula, vou esperar 2030. E ao mesmo tempo, na minha opinião, se não sair todos eles, vai ser uma eleição de um turno só, as pesquisas apontam isso. Então eu acho que o cenário nacional, se o Tarcísio renunciar para ser o candidato a presidente, eu não tenho dúvida que o Alckmin vira candidato a governador e a Simone vira vice do Lula. É por isso que o presidente Lula está levando a Simone para São Paulo. Caso o Tarcísio não renuncie em abril, eu acho que a Simone, ou ela é candidata, na minha opinião, ela vai ser candidata a governadora, não a senadora lá em São Paulo. Acho que ela é um nome novo, né? As pesquisas mostram que tem ela já, qualquer pesquisa para enfrentando coisa, ela tem 20%, ela sai muito maior, até uma eleição difícil, ela vai cumprir um papel, mas ela sai muito fortalecida, porque também está em jogo aí o pós-Lula, é o último ano que o Lula vai entrar na urninha eletrônica, né? E aí a Simone, ela sai com uma projeção muito grande, como sai o Alckmin, eu estou falando as alternativas fora do PT, que o PT vai ter que ter maturidade para discutir isso depois do pós-Lula, se é melhor manter uma candidatura pelo PT ou nós termos um programa de governo e buscarmos uma candidatura do perfil do Alckmin na sucessão do Lula, dos 8 anos do Lula, ou da Simone, ou até outras lideranças. Então é esse um debate que é meio escondido, mas que também está na pauta aí. Mas eu estou muito otimista por causa disso. Acho que o presidente Lula tem muitas entregas esse ano para fazer, né? Eu estou convencido, vou te falar assim, aí é a minha intuição, que essa eleição vai ser de um turno só. Vai ser uma eleição de um turno só. Eu acho que lá na frente, porque PSD, MDB, PP e União Brasil, esses partidos são partidos congressual.
eles não estão preocupados com a presidência, eles querem eleger bancada para eles continuarem, através das suas bancadas, influenciando em qualquer governo. Né? E aí o presidente Lula jogou também corretamente. Muitos do PT falaram, não, tem que tirar esse pessoal dos ministérios. O presidente Lula passou, nem sempre. O governo do presidente Lula é um governo de coalizão. Esses têm mais de 12 ministérios na mão desses partidos. E esses partidos não corresponderam nas votações lá na Câmara dos Deputados, muitas das vezes votando contra a orientação do governo. Mas o que o presidente Lula tem consciência? Que esse país é um país continental, que nas eleições, para ampliar, ele vai precisar. O que ele quer? E a gente vai ver, na minha opinião, vai ver isso de forma mais explícita. Ele quer convencer o Kassab, porque o Kassab não tem um alinhamento, o partido dele não está numa coligação nacional, que libere. Aí no Sudeste, onde o pessoal é mais bolsonarista, vai estar com o Bolsonaro. Lá no Nordeste, a gente amplia com ele. O MDB é assim também, se você pegar em alguns estados, o PT está para ampliar as nossas alianças nos estados, porque sem uma parte do centro não ganha as eleições. Então eu acho que ele está conduzindo muito bem, a equipe está conduzindo muito bem, com uma direção, né? E isso, evidentemente, que você vai também, ela tem muito a ver com o desempenho do governo. Quanto melhor e melhor avaliado está o governo, facilita essa política. É uma aposta, é uma construção, mas eu acho que vai ser muito favorável para nós, na minha opinião. Primeiro, porque nós temos um governo bem avaliado, assim, um candidato bem, primeiro nas pesquisas, nós temos um cenário de entrega muito grande, com os pilares da economia muito sólidos. Se saímos bem na geopolítica, está aí essa questão do Mercosul. Foi uma bandeira que o presidente Lula, isso aí deve ser o presidente Lula. Ele sempre, desde o primeiro governo dele, são 5 mil produtos brasileiros que vão ser isentados da tarifa. Né? Evidentemente, na construção, isso não é de imediato. Ou seja, o setor produtivo não tem por que uma boa parte não pensar e não votar no presidente Lula. Para o agro, vamos pegar o agro agora, saiu 5 bilhões de reais, Renata, só para linhas de crédito de renovação de frotas. Quem renovou os tratores, implementos agrícolas, foi na época dele. Agora, se baixar o juro, vai melhorar muito mais e tem todos os indicadores para o juro começar a baixar. E assim, baixar de forma consolidada, não é aquela política para baixar só na época da eleição. Né? Foi todo, tá aí a inflação sob controle, o Brasil com uma reserva enorme, os indicadores extremamente preparados para poder baixar o juro de forma consolidada, que é o que precisa. Nós, com o juro mais barato, nós vamos fazer essa economia dar um crescimento muito acima da média esperada. Entendi. E também a gente tem um cenário internacional aí, o Trump, daquela anúncio de 50% de taxação para os produtos brasileiros, e o presidente Lula parece que se manteve tranquilo, até que tudo se desenrolou meses depois e o Trump voltou atrás dessa decisão. Isso também deu uma outra visão, talvez, em relação ao presidente brasileiro. Não só outra visão, Renata. O presidente Lula, ele foi um estadista nisso. Primeiro, não lidou isso com bravata. Nós estamos lidando uma disputa com a maior economia do mundo. Olha o que o presidente, só fazendo um parente, fez aqui na Venezuela. Né? Nós temos que parar e pensar. O cara foi lá numa operação cinematográfica e capturou o presidente lá de dentro do palácio. Então não dá para se lidar com esse pessoal com bravata. Ele botou as pessoas competentes, foi o maior vitorioso até hoje com relação a essas disputas com os Estados Unidos, né? Soube jogar isso, ele conhece de geopolítica, gosta, tem aptidão para isso, né? E hoje o mundo está carente de líder, tanto que o Trump convida ele agora para participar daquele fórum. Então, isso é um orgulho para nós brasileiros. O presidente Lula era para estar muito melhor avaliado se não fosse assim, essa polarização que tem. E um preconceito de classe, da origem dele. De fundo é isso, a elite brasileira ela é muito preconceituosa. Se fosse qualquer um, perfil do Fernando Henrique ou qualquer um outro, hoje tinha 90% de aprovação. Né? Tanto no resultado da economia, ele é muito conservador nisso. Você pode olhar, ele fala que ele aprendeu com a mãe dele, né? Que ninguém vai ensinar ele a gastar menos do que arrecada. Agora, tem investimento que você é obrigado a fazer.
né? Obrigado a fazer porque tem uma demanda social muito grande, né? Que a gente precisa, uma dívida social muito grande que a gente precisa honrar com esse pessoal. Então, mais com responsabilidade. E eu acho que nesse cenário internacional, o Brasil cada vez mais está sabendo se posicionar, né? Porque lida bem, está lidando bem sem perder a nossa soberania, vender a nossa dignidade, e do outro lado sabe jogar também com a China, com a Rússia, com esses outros países, né? Que é o BRICS. Isso é fundamental, né? Você vê, nós apostamos lá e agora no Mercosul. Isso, como somos exportadores de commodities, é fundamental. E eu acho que isso que vai cada vez nos colocar numa situação muito privilegiada. Ninguém tem o que o Brasil tem, que é comida para sustentar o povo, o mundo todo, uma boa parte do mundo. E nós temos que saber, nós não precisamos construir armas, nós temos que ter cada vez mais capacidade, botar nossas universidades para a gente poder produzir mais, porque é isso que o mundo precisa. E poucos países têm o que nós temos para poder fornecer. E temos que saber se inserir nessa geopolítica. Agora, voltando para a política partidária, a Simone, ela continua no MDB ou ela vai para o PT mesmo disputando por São Paulo? Como que está essa conversa? Eu acho que vai depender desse processo até abril. Eu acho que se o governador de São Paulo, o Tarcísio, for candidato a governador, o MDB tem um compromisso com o Tarcísio, né? Eu acho que a Simone, ela sai do MDB para ir para o PSB, não para o PT. Eu acho que pode até ser o PT, não que ela seria para nós, na minha opinião, a mesma coisa que o Fábio aqui. Mas eu acho que para o perfil dela, lá que provavelmente o Alckmin, se ela for para lá e for candidata em São Paulo, o Alckmin mantém-se como vice do Lula. Aí, para não ser tudo do PT, já tem o Fernando Haddad, que deve ser senador ou governador, um dos dois. Um vai ser senador, o outro vai ser governador. Então eu acho que é muito mais provável que ela vá, se ela sair do MDB, ela vai pro PSB. Agora, o MDB, a gente sabe como é que é, ele está olhando várias partes, tem 3 ministérios, tem o pessoal lá do transporte, tem o pessoal do Pará, né, que são pessoas influentes dentro do MDB. Tem que ver, se o Lula deslanchar muito e tiver, a gente sabe do pragmatismo do MDB. Eu acho que pode levar o MDB para uma aliança, ou não apoiar ninguém, deixar cada estado fazer suas alianças para fazer bancadas. Então eu acredito no MDB que a Simone, se o MDB é muito difícil sair do Tarcísio lá. Por isso que eu acho que ela indo para São Paulo, ela vai ter que ir para o PSB. Entendi. E a Soraya? O senhor falou que tem mantido conversas com ela. Ela é presidente do Podemos, né? E aí, como que seria essa construção? Eu acho que a Soraya, ela vai ter que vir para ter muito mais segurança, na minha opinião. Não sei se o Podemos garante que ela seja senadora do Lula aqui. Né? Eu acho que o caminho para a Soraya, eu tive uma conversa com a Soraya assim, muito transparente. Falei, senadora, se a senhora quiser ser candidata a senadora, a senhora tem que vir para o PDT ou para o PSB para ser candidata aqui conosco. Se a senhora quiser ser deputada federal, aí eu acho que dá para a gente fazer uma conversa com o PV para você estar na federação, que isso reforça a nossa chapa, né? E vai depender da vontade dela. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Se ela quiser ser senadora, né, que eu acho que é muito mais provável hoje, ótima. Nós vamos temos 2 vagas, pode ser eu e ela. Né? E como é que foi a vibração dela nessa conversa aí? O que o senhor sentiu? Eu acho que como foi ainda o ano passado, é natural que no primeiro momento a decisão única é de ser senadora, né? Eu, me colocando no lugar dela, também tentaria viabilizar a minha candidatura de reeleição, né? Mas ela vai olhar um pouco os números, como é que tá, cada um vai fazer sua avaliação. Eu tomei uma decisão porque eu não quero mais ser deputado federal. Eu não vou ser nem... E talvez eu teria uma das eleições, não vou falar mais tranquila e mais fácil, que não tem eleição fácil, mas com uma possibilidade de reeleição muito grande, pela rede que eu tenho. Sim, meio que garantido também. Né, mas eu não quero mais ser federal, eu sou muito motivado, eu estou no 6º mandato,
esse final de semana eu fiz toda a região norte. E eu, assim, com a mesma intensidade do primeiro. E eu gostaria, não quero mais ser deputado federal. Assim, não gostaria de ser e não vou mais ser. Eu prefiro ajudar de outra forma. Eu vou continuar na política, eu vou disputar o Senado. Acho que no cenário que eu imagino e que eu acredito, eu acho que eu tenho chance. Eu sei que não é uma eleição fácil, mas acho que tem um espaço enorme em função de tudo isso que a gente conversou. E eu sou candidato a senador, senão vou continuar na presidência do PT fazendo política, que eu gosto, isso eu não vou, para estar no meu sangue, né? Eu não vou ser candidato a deputado federal. Porque a candidatura de Senado, ela não depende só de você, ela depende também de uma série de outros elementos, né? E eu estou para ajudar. Acima de qualquer da minha eleição para o Senado, está a reeleição do presidente Lula, né? Então, eu acredito que tem um espaço para mim ser senador, né? Por isso que eu sou candidato a senador. Estou convencido disso, mas também assim, se lá na frente não tem essa. O Wander está segurando, lá na frente ele vai baixar para ser federal. Essa hipótese não existe. Eu sou candidato a senador e vou ser senador porque entendo que com o Fábio e uma candidatura do PT, a gente tem chance de também levar o Fábio para o segundo turno e fazer um senador aqui, de novo, que já tivemos lá atrás. Tá joia. Acho que a gente encerra por aqui então, a gente conversou bastante tiramos dúvidas que eu tinha em relação a esse cenário, mas acho que as coisas vão ficar mais claras, talvez depois do Carnaval ou mais próximo do início da janela partidária? Não, eu acho que a Simone define até agora, final de janeiro, até o Carnaval, né, deve oficializar se ela fica aqui ou vai para lá. Eu acho que é muito provável que ela vá para lá, sim, as informações que eu tenho, né, e também, né, aí nós temos o prazo até abril, que as pessoas têm que se afastarem, renunciar a mandato, quem não vai, os governadores. Então a gente vai ter um cenário mais definido, né? E claro que agora as pesquisas vão influenciar muito isso, para onde vai. Se o governo tiver melhorar sua avaliação, eu acho que o presidente Lula tem uma facilidade de aglutinar mais gente. Evidentemente que se tiver para baixo, isso também dificulta, né? Mas eu acho que os indicadores todos caminham para a gente cada vez mais avançar no sentido de chegar muito forte até outubro. E acho que isso aí contribui muito aqui no estado. Acho que aqui o cenário, né, o Riedel, ele vai ter que saber administrar esse outro lado dele, né, como que ele vai compor, vai ser uma chapa pura no PL, Reinaldo e Contar. O Contar batia tanto nele, e agora, como que é esse palanque? Né? Então tem um monte de interrogações, por isso que eu estou muito convencido de que vai ter uma terceira alternativa lá na direita. Vai ser o Riedel na centro-direita e a direita mais raiz, bolsonarista raiz, que até constrange às vezes. Eu sinto que o Reinaldo é um mineiro, um cara que sempre foi um cara, não tem perfil daquela coisa contundente, daquela posição radical, né? Eu estou vendo algumas postagens obrigando meio que assim para ele tentar segurar esse eleitorado extremista aqui do estado, né? Mas isso faz parte, né? Aí vai da estratégia de cada um. É evidente que isso a pessoa faz com pesquisa, eles trabalham muito com isso, mas nós um pouco na intuição. Então, mas eu estou muito à vontade, muito assim animado. Eu acho que faz muito tempo que a gente não tinha uma candidatura como a do Fábio, competitiva. Melhor coisa numa eleição é se ter uma candidatura competitiva, né? Que tem potencial para crescer, eu acho que tem muito, né? É novo. Só para me encerrar mesmo, eu vou te falar assim, que aqui nós sempre fomos vanguarda do PT. Em 98 nós ousamos aqui, trouxemos o PDT de vice. E tivemos uma interpretação que foi o auge do movimento sindical. Com a Constituição de 88, a década de 90, que foi a Constituição Cidadã, que os direitos dos trabalhadores avançaram, veio isso. Nós elegemos um monte de deputados, senadores, aqui elegeu o Zeca em 98, e o ápice disso foi em 2002, com a eleição do Lula. Depois disso agora é uma nova era. Por isso que eu acho que o Fábio se encaixa bem. É quem lida bem com as mídias sociais, mas não é só isso. E que tem capacidade de defender um projeto e um programa. E isso ele tem as duas coisas. Ele lida bem
com as mídias sociais e tem uma capacidade enorme e vai fazer um debate muito duro, programático, duro que eu falo, não é nada no pessoal, nós não fazemos política no pessoal, programático sobre a situação do Estado, sobre que modelo de desenvolvimento que nós queremos para esse Estado, né? Qual os investimentos na cultura, que cultura que nós queremos para esse Estado, né? Os pilares desse Estado ainda se sustenta naquilo que nós deixamos no governo Zeca. Fundersul, Fundo Social, o Fundo da Cultura e do Esporte. Tem que mudar isso. Esse Estado, só para finalizar mesmo, só vai dar um avanço e cumprir uma nova etapa se discutir profundamente os incentivos fiscais. Até 98, a arrecadação não entrava no Tesouro. Dezembro de 98, Renata, o Estado arrecadou 48 milhões. Em janeiro, com o Zeca, e daí 6 meses nós passamos para 120. A economia não cresceu isso. E agora entra, mas os incentivos fiscais dificultam, e tanto é que nesse momento o Estado está com um problema financeiro, que não era para estar, porque não corrigiu a alíquota do ICMS do combustível. O ano passado deixou de arrecadar 900 milhões, porque é muito refém da Federação da Indústria e da FamaSul. Só dialoga com esse povo, ou seja, esse povo dirige a política econômica do Estado. Então, o Fábio, não tenho dúvida, que vai encarnar isso que o Zeca encarnou lá em 98, e com muita responsabilidade esse Estado virá uma chave com a eleição do Zeca, a nível de desenvolvimento econômico, de distribuição de renda, de incluir aquelas pessoas que não eram incluídas, e eu acredito que agora é um novo momento. E com o perfil do Fábio a gente vai fazer essa diferença. É isso que me motiva e por isso que eu voltei a ser presidente do PT. Legal. Então é isso, gente. A gente encerra o Mídia Max Entrevista aqui, agradecendo também a presença do deputado federal Walder Lobé. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado à direção da Mídia Max por essa oportunidade.